Arretados, bom dia com vocês. Espero que a semana comece bem abençoada para vocês, bem arretada, né? Com muita saúde e paz no coração, que é o que a gente está precisando, né? Um pouco de compreensão, mais compreensão nesse nosso país. O vídeo de hoje, né, tem o intuito de falar um pouco sobre a nova contratação do São Paulo para o setor defensivo, que é o zagueiro Alan Franco, né? E aí eu vou seguir basicamente o mesmo padrão, né, que foi feito aqui sobre o goleiro Rafael, né? Inclusive eu vou dividir aqui uma playlist de contratações do São Paulo em 2023, porque se você chegou aqui, né, e não viu esse vídeo aí do goleiro Rafael, né, se puder dar uma olhada lá, né? É um vídeo interessante e traz algumas características gerais, assim como eu vou trazer aqui do Alan Franco. Então, começando a falar sobre o Alan Franco, né? É importante falar que o São Paulo teve algumas perdas, né, no seu setor defensivo. O Miranda, o Luizão e o Léo Pelé, né, que foi vendido. E aí, para repor, o São Paulo trouxe o Alan Franco. Em termos de dados, né, o Alan Franco ele foi contratado por cerca de 13 milhões de reais. Como eu falei no vídeo do Rafael, né, 5 milhões para um goleiro, né, 5 milhões de reais, parece um valor razoável. Se você imaginar que 5 é razoável, 13 seria um valor um pouco alto. Porém, o mais importante é ver em termos comparativos, né? Então, se a gente for olhar para o Arboleda, o São Paulo contratou o Arboleda em 2017 e foi um pouco mais de 6 milhões de reais. Transformando esse valor do Arboleda para hoje, né, fazendo essa conversão, você chegaria basicamente nesse valor ali de 12, 13 milhões de reais. Então, o São Paulo está mantendo o padrão, né, de valor para zagueiro e de contratação para esse setor, né? Se vai dar certo ou não, se é um valor alto ou não, aí a gente só vai ver, que vai corresponder a esse valor, né? Só vai ver durante as partidas, durante a temporada. Mas uma coisa que é interessante, eu ia tentar trazer a comparação com o Ferrarese, mas não consegui os valores. Só que é importante você saber, o Ferrarese está emprestado até o meio do ano. E se o São Paulo quiser comprar, e não tiver a possibilidade de estender, né, esse empréstimo, se o São Paulo quiser comprar, o São Paulo vai pagar 35 milhões pelo Ferrarese. E aí, isso é um fato, né? É muito dinheiro para um zagueiro que não demonstrou muito futebol ainda, né? Fez umas partidas boas, mas para um zagueiro é muito dinheiro, né? Então, isso daí não tem como negar, tá? Outro dado importante que eu vou trazer aqui é a questão da altura, né? O Alan Franco, ele tem 1,83 m, então não é um jogador alto, não é um zagueiro alto, né? E eu acho até que a altura, assim como o goleiro, como eu falei no vídeo do Rafael, é uma coisa importante, né? Ajuda, né? Não é, vamos dizer assim, predominante, né? Se o cara vai ser alto, vai ser um bom zagueiro. Não. Até porque assim, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar é o Cannavaro, que era um zagueiro baixo. Mas isso é um fato. É um zagueiro e um jogador baixo, né? Se você tiver em termos de comparação, o Ferrarese tem 1,90 m e o Arboleda 1,87 m, tá? E o último ponto é a idade, né? Ele tem 26 anos e aí, diferente do goleiro Rafael, eu acho que o São Paulo traz ele como uma aposta, né? Tipo assim, vamos ver o que ele rende, a gente sabe as características, mas caso ele renda bem, né? Existe a possibilidade de vender para o mercado europeu. Essa é a minha impressão, né? É claro que ele pode fazer história com a camisa de São Paulo, como por exemplo o Lugano, né? Que foi um dos maiores que eu vi jogar na zaga do São Paulo, mas também com essa possibilidade, né, de vender e fazer dinheiro com ele para o mercado europeu. Bom, agora depois desses dados aí, a gente tendo, né, chegando a essas conclusões, vamos falar do histórico. Ele jogou, né, foi revelado no Independente da Argentina, né, e jogou até 2020, depois foi para o Atlanta United do futebol dos Estados Unidos. E é interessante, eu falei no primeiro vídeo, né, que esse vídeo eu até coloquei aqui como introdução, mas se você não viu, recomendo que você vá dar uma olhada lá. Como é interessante como a gente vê, né, pessoas que trabalham dentro do futebol e ainda passam informações assim meio que equivocadas, né? É óbvio que assim o erro é comum, né? Eu falei até isso criando um canal novo, alguns erros, né, aí, né, que o pessoal está ajudando com as críticas e sugestões. Só que em canais, em repórteres, né, que vamos dizer assim, que trabalham com isso e já estão há algum tempo, passa algumas informações que eu fico assim impressionado. Numa dessas matérias eu vi que isso era o Alan Franco, que teve uma boa passagem pelo Atlético Mineiro, na primeira passagem, na segunda não foi bem. Pessoal, esse não é o Alan Franco do Atlético Mineiro. O Alan Franco do Atlético Mineiro era um zagueiro do Paraguai, né? Se alguém que torce para o Atlético que entrar aqui no canal, pode dar o seu comentário, pode confirmar isso.
Também falou num canal muito conhecido aqui do São Paulo que ele jogava no Independente Del Valle, que ganhou da Sul-Americana de São Paulo. Não tem nada a ver, né? O cara foi revelado e jogou, né, no Independente da Argentina, né, que é um clube que tem uma história muito maior do que o Independente Del Valle, principalmente no futebol sul-americano. Então é bom deixar as coisas nos seus devidos lugares. Tá? Em relação a características, eu vou deixar um vídeo aqui, que é do repórter Renato Rodrigues, da ESPN, né, que eu gosto muito das análises dele, mas eu vi outros vídeos, vi matérias e vai de encontro ao que ele falou, né? É um jogador que não é alto, né, como a gente já falou, mas que tem como característica o bom bote, né? Tanto em jogadas individuais, mano a mano ali, como quando o cara arranca, né, e ele fica para trás. Não é um jogador de boa velocidade, mas ele mesmo saindo atrás, ele tem uma boa capacidade de desarmar o atacante, né, o jogador. Ele também é um jogador que tem muito bom posicionamento, né, e está sempre ali orientando, né, com, vamos dizer assim, o bom posicionamento realmente dá para ver nos vídeos, né, no que o pessoal comenta. Essa questão da liderança, eu prefiro ver um pouco mais. Porque uma coisa é você liderar num time dos Estados Unidos, outra coisa é você ter esse perfil de liderança no São Paulo. Mas se ele vier com essa característica, para mim, é a característica mais importante dele. Né? Eu vou falar de outras interessantes, mas essa seria a mais importante porque o São Paulo é carente disso. Né? Quem lembra no final da Sul-Americana, quando o Independente Del Valle, São Paulo levou o gol, né? Ninguém falava, todo mundo apático. Né? Então é importante para essa temporada. É um jogador que, obviamente, tem uma boa criação, né? Consegue dar esse passo aí para quebrar a primeira linha, né? E não à toa o Rogério, né, deu o aval para escolher ele, então ele tem boa técnica. Mas aí eu vou trazer essa característica, né? Ela é pro Rogério, ela deve ser a mais importante, mas eu vou trazer uma bem interessante, para mim a mais interessante. E eu vou deixar o link aqui. Existe um site, né, que se chama SofaScore, né? Eu já conheci esse site por outras questões. Mas esse site, ele traz dados do jogador, né? Se você bota lá, ele vai trazer dados do jogador. Eu vou deixar o link aqui. Se você tiver interesse, você olha esses dados do Alan Franco. Mas uma coisa interessante é o mapa de calor que ele traz dele quando ele jogava na Argentina. Então, esse mapa de calor dele fica todo pela direita. Só que se você for ver os vídeos dele nos Estados Unidos, é pela esquerda. Então, essa característica vai ajudar muito o Rogério. Ele vai poder usar ele ou pela direita ou pela esquerda, né, num sistema de 3 zagueiros ou 2, que eu pelo menos acho que o Rogério vai revezar, né, esse sistema durante o ano. Tá bom? Então essa é a característica mais importante. Então esses são os dados, né, que eu trago aqui e informações sobre o zagueiro Alan Franco. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, você dá aquela curtida aí, né, vamos dizer assim, para fortalecer o canal. Passa, né, o canal também para alguns conhecidos, né, seja torcedor de São Paulo ou não, todo mundo é bem-vindo. E eu já agradeço, né, a todas as pessoas que estão engajando aí nesse projeto, né. Para finalizar, né, e eu deixei aqui para o final, vocês viram aí no início que tem um videozinho do Avatar, né, do filme Avatar. Para quem não sabe, né, tem um novo filme do Avatar. E aí, eu falei que ia trazer uma questão que me veio essa semana. Eu resolvi assistir o antigo filme de Avatar, que é de 2009. Confesso a vocês que assim, eu fiquei impressionado. O filme parece um filme que você assistiu ontem. É muito bem feito. É muito bem feito em termos gráficos, em termos de história e tudo que envolve ele. E por que eu trouxe esse ponto? É muito interessante quando uma coisa é bem feita, né? Quando uma coisa, né, se vira referência e ele passa a ser, tem a característica de ser atemporal, né? É uma coisa que transcende, né, os anos, né? E o filme, ele traz isso, né? Como outras coisas. Quantas coisas você não lembra que o negócio foi feito, ou esse contexto é de não sei quantos anos atrás, mas hoje ainda está extremamente presente. Trazendo para o futebol, né, recentemente a gente viu muito se falar na coisa mais perfeita e mais atemporal que existe no futebol, que foi o Pelé, né? Eu vou deixar também aqui um link, se você tiver interesse, né? Que é o depoimento do... Me veio o nome, me falhou o nome agora, mas do repórter da ESPN, né? O Pascoal.
que ele, enfim, se emociona, chora. Eu já assisti esse vídeo umas 4, 5 vezes, falando do Pelé, né? Porque da grandiosidade do Pelé, como o Pelé, né, consegue, né, perdurar ao longo desse tempo, justamente por essa capacidade, né, de ser referência, de ser uma coisa que as coisas que ele fazia eram bem feitas, né? Jogadas, gols. Tem coisas que ele fez na época dele que não conseguiram ainda reproduzir. Né? Aquele lance que ele dá uma finta, né, de corpo no goleiro, acho que foi contra o Uruguai, e depois chuta para fora. Né? Você nunca mais viu um lance igual a esse, essa genialidade. Então eu queria trazer esse ponto aqui interessante, né? Porque sempre faz a gente pensar, né, o quanto essas coisas são importantes e muitas vezes passa no nosso dia a dia e a gente não percebe. Beleza, pessoal? O próximo vídeo, né, eu pretendo falar aí das contratações de São Paulo do meio do campo, principalmente ou provavelmente, né, do Elton Rato, porque o nosso outro Mendes, se eu não me engano, ainda tá nesse apresenta, não apresenta, mas já tá fechado, né? Beleza? E também vou trazer aí um outro ponto relevante sobre esse grande filme aí que é o Avatar, tá bom? Então fiquem com Deus, né? Espero que a semana de vocês seja abençoada, seus arretados, tá bom? Abraço!